Senhoras e senhores senadores, senhores e senhoras que ocupam as galerias do Senado e que nos acompanham através dos meios de comunicação da Casa. Gostaria de fazer alguns registros desta tribuna hoje, senhor presidente. Em primeiro lugar, parabenizando o Jornal à Tarde, o Jornal da Bahia, que é o maior jornal do Norte e Nordeste, pela publicação nesta terça-feira de um caderno especial sobre a FIOL. A FIOL é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que é uma obra essencial para o desenvolvimento do Brasil e da Bahia em especial, com 1.527 quilômetros, dos quais 1.022 estão em solo baiano, e que, portanto, corta a Bahia no sentido, como já o seu nome diz, oeste-leste, ligando o nosso estado ao centro-oeste, produtor de grãos, e ligando e viabilizando, portanto, o escoamento da produção de minérios do solo baiano, do oeste da Bahia, para o Porto Sul, em Ilhéus. Quero também fazer um outro registro, ainda publicado neste jornal, um registro negativo de uma notícia que daria conta de que a Petrobras pretende retirar a unidade de operações tributárias e financeiras e contábeis do Estado da Bahia. Eu acredito que não é possível que a Petrobras faça isso, que a Petrobras tem obrigações para com a Bahia, e isso vai significar perda de postos de trabalho importantes, uma área que exige alto nível de qualificação, e fico feliz que a Petrobras, ao final do dia, tenha se pronunciado dizendo que não cogita fazer essa transferência, embora haja forte boato no Estado a respeito desse assunto. Ainda, como registro, dizer que o meu Estado recebeu, na sexta-feira passada, e também nesta segunda-feira, na sexta-feira passada, a Subcomissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, liderada pelo senador Sérgio Soto. E nessa segunda-feira, a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, mais a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, liderada, capitaneada, presidida pelo senador Antônio Carlos Valadares, e os deputados integrantes da Comissão da Câmara, que foram, nessas duas oportunidades, fazer uma visita de fiscalização às chamadas obras de preparação da Copa do Mundo no estado da Bahia. Na sexta-feira, visitaram a Arena da Fonte Nova e visitaram o Porto de Salvador. E na segunda-feira, visitaram novamente a Arena da Fonte Nova e o aeroporto de Salvador. E eu não tenho dúvida, porque acompanhei as duas visitas, da satisfação destas duas comissões com o resultado do trabalho efetuado na Bahia, tanto no porto quanto no aeroporto, para adequação de uma utilização mais racional e eficiente para os brasileiros que nos visitam e para aqueles que, não sendo nascidos no Brasil, também têm a oportunidade de visitar o nosso país e repetir a dose. E para aqueles também que visitaram a Arena da Fonte Nova, que, sem dúvida, registraram a qualidade das obras ali efetivadas e garantiram que nós temos na Arena da Fonte Nova, senador Paulo Paim, uma das melhores arenas para a Copa do Mundo do Brasil. Eu não tenho dúvida que em 3 a Arena da Fonte Nova estará também colocada, também escolhida entre as melhores do Brasil. E os senhores senadores e deputados que lá visitaram são testemunhos daquilo que nós estamos dizendo aqui e que para alguns poderia sugerir
que se trata de uma defesa do meu Estado, mas que tenho certeza estes senadores poderão usar da palavra em outro momento para testemunhar aquilo que nós dizemos nesta hora. E, finalmente, registrar que hoje é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Esse, portanto, é um dia extremamente importante para as mulheres brasileiras, para as mulheres que no mundo inteiro buscam o reconhecimento da sua condição de gênero. E um dos nossos principais movimentos se dá no movimento em defesa da saúde da mulher, da necessidade do reconhecimento de que nós precisamos de políticas públicas específicas para tratar a saúde da mulher, de um planejamento de apoio à saúde integral à saúde da mulher. E, na medida em que esse dia também coincide com o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, é importante que possamos aqui registrar avanços que realizamos nessa luta e também registrar nossas dificuldades. Nessa data de hoje, a ministra do Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Mennicute, registrou em nota a vitória de que, num período de 20 anos, concluído em 2011, tivemos uma redução em mais de metade da mortalidade materna, uma queda total de 55,3%, conforme o Ministério da Saúde, e apenas de 2010 para 2011, a queda foi de 8,5%. Essa redução auspiciosa é a resposta da realidade à qualificação da atenção obstétrica e atenção à saúde integral da mulher nos estados e municípios brasileiros. Essa reflexão que proponho que a nossa casa faça leva em conta a necessidade de nós constituirmos os comitês de mortalidade materna em todos os municípios, nos estados, e eu tive a oportunidade de, ainda como vereadora de Salvador, ser a vereadora que primeiro implantou um comitê de mortalidade materna no município, e depois, como prefeita, também da implantação de uma política de combate à mortalidade materna, com a implantação dos comitês de mortalidade materna em todo o nosso município. Mas quero dizer que a mortalidade materna, a morte de mulheres ocorrida durante o período de gravidez e até 42 dias após o parto, por causas relacionadas ou agravadas pela própria gravidez, por aborto, parto ou puerpério, fase pós-parto. O estudo das Organizações das Nações Unidas, ONU, aponta que 287 mil mulheres morrem por ano no mundo por problemas relacionados à gravidez. São quase 800 casos por dia, sendo que 90% das mortes de mulheres grávidas poderiam ser evitadas com atendimento adequado. E o parto humanizado é uma das propostas que o Movimento de Mulheres apresenta para que nós possamos combater a mortalidade materna. Este mesmo relatório comprova a forte desigualdade entre os países, sendo que muitos, a maioria da África subsaariana, não vão conseguir cumprir a meta dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que prevê redução da mortalidade materna em 75% em 2015, ou seja, valor igual ou inferior a 35 óbitos maternos por grupos de 100 mil nascidos vivos. No Brasil, para atingir esse objetivo, a redução anual da razão de mortalidade materna, RMM, deve ser de 5,5%. Ainda segundo a ONU, a mortalidade materna mundial caiu 47% em 20 anos, passando de 543 mil em 1990 para 287 mil em 2010. Apesar da diminuição, os números ainda são inadmissíveis.
No Brasil, ainda enfrentamos inúmeras dificuldades para medir os índices de mortalidade materna, principalmente em função da imprecisão no registro desses óbitos, que geram subnotificação e subinformação. Há 2 décadas, o Ministério da Saúde promove a realização de estudos para estimar mais adequadamente os fatores desse tipo de morte. Estima-se que a mortalidade materna no Brasil seja uma das 10 principais causas de morte de mulheres com idade entre 10 e 49 anos. E isso é destaque, senhor presidente, justamente porque, desde que a humanidade existe, as mulheres, portanto, vão a parto, e, portanto, o conhecimento da medicina e o avanço da medicina poderia ser um fator impeditivo ou drasticamente capaz de diminuir a mortalidade materna. E, no entanto, nós assistimos a intenso desenvolvimento da tecnologia no desenvolvimento e atendimento de saúde, e nós continuamos tendo entre os 10 mais importantes causas de morte de mulheres em nosso país e no mundo todo, este que é um ato simples, que é durante a gravidez e durante o parto, a mortalidade feminina. Vou adiantar, senhor presidente, a quem agradeço também o tempo acrescido, para dizer que mesmo com as políticas e programas voltados à saúde em geral e à saúde da mulher especificamente, a razão da mortalidade materna no Brasil ainda tem tido diminuição muito tímida. Iniciativas do Ministério da Saúde, como os programas PASMES, de Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, e PHPN, Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, além do Pacto Nacional, que representa mais do que um programa e sim uma política do Estado brasileiro para enfrentamento da mortalidade materna, são referências importantes porque são um reconhecimento da gravidade do problema e a necessidade de seu controle, mas não conseguiram plena efetivação. Este é o pronunciamento da professora Grace Menezes, pesquisadora do Programa de Estudos em Gênero e Saúde e professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Segundo a pesquisadora, a morte materna pode ser evitada em 90% dos casos. Outro aspecto a ser considerado é que os indicadores de óbito são importantes para se compreender a qualidade da assistência médica e sanitária prestada à população, refletindo condições socioeconômicas e o baixo grau de informação da população envolvida. As mortes maternas expressam, em geral, a exclusão social de mulheres e a desigualdade social de gênero, de raça e etnia. Penalizam as mais jovens e, principalmente, as mais pobres e negras. É preciso, portanto, ampliar o combate às causas dessas mortes. 80% dos óbitos maternos no Brasil decorrem de causas obstétricas diretas, com destaque para hemorragia e crises hipertensivas específicas da gravidez, eclâmpsia e pré-eclâmpsias. Já as causas obstétricas indiretas são responsáveis por apenas 15% ou 20% dessas mortes. Portanto, senhor presidente, quero solicitar a Vossa Excelência o registro completo do meu pronunciamento, já que meu tempo se finda, a respeito desse assunto e, ao mesmo tempo, dizer da extrema necessidade para que esse Senado, que a Comissão de ACAIS, que é a comissão que trata e acompanha as políticas de saúde do nosso país, que a Comissão de Direitos Humanos, que a bancada feminina possa se dedicar também a analisar e acompanhar a situação das mortes maternas em nosso país e convocar a todos os poderes executivos de todas as esferas, no Executivo Nacional, nos estados e especialmente nos municípios, a constituição dos comitês de mortalidade materna e de implementação das políticas que visam o combate à mortalidade materna. Dentre eles, volto a destacar o parto humanizado, podendo diminuir
comprovadamente diminuir o número de mortes maternas durante o parto. Nesta data, portanto, nós fazemos esse registro, chamando a atenção também de necessidade de maiores investimentos no programa de saúde da mulher, em geral, da área materno-infantil. Quero parabenizar também as nossas vereadoras em Salvador, que realizaram importante audiência pública na data de hoje, comemorando essa data e estabelecendo um debate, um acompanhamento e a fiscalização das políticas implementadas no município de Salvador a respeito da mortalidade materna. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência pelo belo pronunciamento. O povo brasileiro precisa de informação, senadora Lídice. E o vosso pedido será atendido nos termos